por la doctora Marilia Pimentel y ella viene a trabajar el tema migración y mercado de trabajo. Con esta conferencia terminamos nosotros la jornada de reflexión hoy, ¿verdad? Y vamos a tener justo el tiempo para que nos hagan llegar en el marco de la conferencia las preguntas realizadas que quedaron del panel esta mañana, las del transcurso de esto, las vamos a recepcionar. Voy a estar personalmente recepcionando en una de estas sillas y me hacen llegar las preguntas para que podamos cerrar la tarde. La doctora Marilia Pimentel va a trabajar el tema género, trabajo y migración. La conferencia presentará las relaciones de género en la migración de mujeres negras a Brasil a partir de las mujeres haitianas en la Amazonía brasileña y las relaciones de trabajo. Para ello se busca la comprensión del concepto de trayectorias de movilidad, proyectos migratorios, sujetos subalternos y género. La doctora Marilia hará su conferencia en portugués, pero la centrará en una conclusión el doctor Geraldo, ¿verdad?, que hablará en castellano. Bueno, muchas gracias. Con esa conferencia cerramos el ejercicio de hoy y luego ya empezaré yo a recepcionar las preguntas que desde esta mañana y con ello cerraremos esta jornada. Bienvenida, doctora Marilia. Buenas tardes. Muito baixo, vou ficar aqui. Então, eu vou falar um pouco sobre a experiência de pesquisa com as mulheres haitianas no Brasil. Migração, trabalho e gênero. Eu sou professora da Universidade Federal de Rondônia, na Amazônia, e sou também coordenadora do Observatório das Migrações em Rondônia. A minha área de formação é linguística e faço pesquisa em linguística e antropologia. A minha pesquisa, que eu vou apresentar hoje, vou apresentar uma pesquisa que tenho feito ao longo de 7 anos, em parceria com o professor Geraldo, que vem falar, e também com alguns estudantes de mestrado e doutorado na universidade. Então, vou falar um pouquinho sobre a trajetória dessa pesquisa. Nós trabalhamos na perspectiva de uma pesquisa de campo, que nós estamos trabalhando com o conceito de pesquisa de campo itinerante. Essa pesquisa de campo itinerante, ela pode ser percebida. Este é o mapa do Brasil, e todas essas cidades que estão aí, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, também no Peru, em Ampare, Assis, Brasil, no Acre, todas essas cidades do Brasil e das fronteiras, nós realizamos pesquisas. A cidade que moramos é Porto Velho. Porto Velho fica no estado de Rondônia, que faz fronteira com a Bolívia, ali. E os haitianos entraram no Brasil, principalmente por essa fronteira do Peru, né? A rota que eles fizeram no primeiro momento foi saindo de Haiti, Panamá, chegaram até o Equador de avião e depois seguiram ou para a fronteira do Peru com o Amazonas, ou do Equador foram para o Peru e entraram no Brasil pelo estado do Acre. Então, a nossa cidade, Porto Velho, fica... Não consigo apertar. Aqui. Pronto. Consegui. Porto Velho está cá, próximo à Bolívia.
Os haitianos chegavam por aqui, pelo Acre, e a primeira cidade que tinha era Porto Velho. Então, Porto Velho, nós começamos a realizar a pesquisa, fizemos algumas viagens para a fronteira, em Ampare, no Peru, e Cobija, na Bolívia, e também aqui, Epitaçolândia, Brasileia, nessas cidades brasileiras. Em nossa pesquisa de campo, percebemos a presença de muitas mulheres na fronteira. Mulheres sozinhas, mulheres com crianças. Então, começamos a fazer uma pesquisa sobre a trajetória e a mobilidade dessas mulheres, do Haiti para o Brasil. Algumas dessas mulheres tinham outras histórias migratórias, outros projetos migratórios. Algumas mulheres já haviam ido à Venezuela, algumas à República Dominicana, e de lá foram ao Brasil. Algumas dessas mulheres de Brasil foram para os Estados Unidos e algumas outras para o Chile. Fizemos também pesquisa no Chile e encontramos algumas mulheres que foram ao Brasil e depois foram ao Chile. A nossa pesquisa, então, ela começou em 2011, quando os primeiros grupos de haitianos chegaram em Porto Velho, para que realizássemos a pesquisa. Foi muito importante aprender a falar a língua dos haitianos. Então, aprendemos a falar o creole haïtien, que é o crioulo haitiano, para que pudéssemos entender um pouquinho e conversar a respeito de suas trajetórias migratórias e diversos outros assuntos. Então, estivemos agora 4 meses em Haiti, fazendo pesquisa em Haiti e República Dominicana. Também para entendermos como que as pessoas que estavam no Haiti, quais eram os impactos da migração de uma categoria que nós chamamos de categoria endógena, desses imigrantes, que quais os efeitos do diaspora, que é uma categoria própria. Diaspora é diáspora, diaspora em Haiti. Qual é o efeito do diaspora nas famílias haitianas? Então, fizemos essa pesquisa no Haiti, mas não vou falar muito a respeito dos resultados dessa pesquisa, porque ela ainda está em andamento. Isso aqui é uma nota, é um dinheiro haitiano, o good. É uma nota de 10 goods. Vocês podem notar que nessa nota de 10 goods temos uma mulher costurando uma bandeira. Então, a mulher, o nome dela é Catherine Flon, foi quem costurou, quem fez a bandeira do Haiti. Aquela bandeira que tem escrito La Union fait la force. Então, a mulher desempenha um papel social ambíguo no Haiti. Tem duplo sentido que eu vou explicar agora. Então, ela tem uma importância social, foi feita por uma mulher. Aqui nós temos uma foto que foi feita no Haiti, na cidade de Podepé, no caminho de Podepé a Mole Saint-Nicolas, que é a cidade que é atribuída ao primeiro lugar que chegou Cristóvão Colombo, na América, nesta cidade chamada Mole Saint-Nicolas. E, voltando de Mole Saint-Nicolas para Podepé, em Haiti, Podepé tem uma universidade privada chamada Valparaíso, e estávamos lá nessa universidade, em um alojamento. E, na volta, encontramos, então, é muito comum no Haiti encontrar as mulheres carregando pessoas, mercadorias. Havia tido muita chuva aqui, e a estrada era uma estrada muito difícil, uma rota difícil, e elas andam por muitos quilômetros aqui, num jumento, carregando mercadorias, coisas.
Então, para falarmos um pouco, eu já mostrei esse mapa, que é um pouco da rota que eles fizeram. Aqui o mapa do Brasil, com todas as cidades, todos os sítios que visitamos para realizar a pesquisa. Os haitianos, então, chegaram por essa fronteira e por esta fronteira, principalmente, e daqui fizeram uma migração interna. Foram para outros lugares para trabalhar. Esta região do Brasil, o sul e o sudeste do Brasil, desde Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, aqui no sul, 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é a área do Brasil mais industrializada, que tem mais indústrias. Então, essa área que tem mais empregos. Então, os haitianos saíram das fronteiras e as haitianas e foram para buscar trabalho nesses lugares. Aqui no Mato Grosso tem bastante trabalho também. Então, quase não foram para o nordeste do país, para sul e sudeste. Então, muitos haitianos que havíamos encontrado na fronteira foram para esses lugares e, por isso, a pesquisa de campo itinerante. O mesmo itinerário que os imigrantes fizeram, nós também seguimos, em busca de ouvir esses interlocutores, e não só os próprios haitianos, mas todos os atores sociais que realizaram trabalhos de acolhimento da sociedade civil, das igrejas, governo, que realizaram trabalho com os haitianos, também foram entrevistados. Aqui nós temos o mapa do Haiti e da República Dominicana. Mesmo sendo uma ilha só, nós dividimos para mostrar em que lugares nós visitamos do Haiti, para tentarmos compreender essa dinâmica. Lembrando que só foi possível viajar pelo Haiti porque sabíamos falar crioulo. Porque, se não soubéssemos falar crioulo, seria muito difícil fazer essa viagem. Porque em Haiti não tem sistema de transporte como nós temos acá, como nós temos em Brasília. É muito difícil. Estrangeiros, imigrantes em Haiti, que não sabem falar a língua, têm que pagar muito dinheiro para andar aqui. Muito difícil. Andamos em transportes que os próprios haitianos e haitianas andam para chegarmos nesses lugares. Gonaíves é uma cidade que é muito importante, porque é a cidade que politicamente praticamente decide as leis do país, porque é o primeiro lugar que acontecem as manifestações, as revoluções. O Jean-Jacques Dessalines, que foi o líder revolucionário que ganhou a última batalha no Haiti e conseguiu a independência do Haiti, ele era de Dessalines, de Gonaíves. Que tem um lugar perto de Gonaíves que se chama Dessalines. E essa cidade é muito importante. Tem vários haitianos desta cidade que estão no Brasil, que foram para o Brasil. E essa cidade aqui, esse lugar, esse departamento, que é o Departamento do Norte, que também tem uma cidade chamada Cabo Haitiano, ou OCAP, que é a cidade também importante, porque lá, aqui neste departamento, que aconteceu a última batalha, em 18 de novembro de 1803, a Batalha de Vertières, foi nesse lugar aqui. Então, fizemos pesquisa nas fronteiras, a fronteira da República Dominicana, Dajabón e Ouanamette, no Haiti, a fronteira Malpasse e Rimani, na República Dominicana, e Ansapit e Pedernales, na República Dominicana, fizemos pesquisa de campo aí. E na República Dominicana também fizemos visita em várias cidades, sobretudo nas fronteiras, para entendermos um pouquinho como que uma ilha só, com 2 países tão diferentes. Há uma grande migração de haitianos para a República Dominicana,
Temos sérios problemas de xenofobia, violência contra haitianos em República Dominicana e precisávamos entender um pouco dessa dinâmica, dessa circulação, para que entendêssemos os haitianos no Brasil. O referencial teórico que nós utilizamos, que não está aqui, principal, é a teoria do transnacionalismo, com alguns questionamentos, né, sobretudo a partir de Nina Schiller e George Furon, que é um haitiano que está nos Estados Unidos há mais de 30 anos, que é professor da Universidade de Nova York, e que trabalha com a questão do transnacional. E também alguns autores que trabalham a questão de gênero. Para esse trabalho específico que eu vou falar aqui, que fique bem claro que o que eu estou falando aqui é de uma parte de uma pesquisa maior. Né? Eu vou falar apenas da questão da trajetória das mulheres para o Brasil e como essas mulheres, elas são, como que elas desenvolvem alguns trabalhos no Brasil, como que elas são vistas e como que elas são vistas também no Haiti. Né? Então, eu não vou falar muito sobre outras teorias, que eu quero apresentar alguns resultados dessa pesquisa. Também nos pautamos em alguns estudos sobre pós-colonialismo, sobretudo o Spivak, que vai falar sobre essa questão do subalterno, da mulher, enquanto um papel importante na trajetória migratória. Esta foto, então, apresenta aqui 2 haitianas e uma criança haitiana. Esta moça que está aqui não é haitiana, é uma estudante de doutorado da Universidade do Amazonas, que realizou a pesquisa conosco de mestrado a respeito da migração haitiana para Porto Velho. Isso aqui é no mercado, comprando produtos para fazer uma comida haitiana, uma comida de Haiti, e as mulheres estavam comprando esses produtos. A nossa pesquisa de campo, então, foi realizada em Porto Velho e depois no Haiti. Fazíamos encontros semanais com as mulheres e conversávamos sobre vários assuntos, sobre comida, saúde, educação. E uma coisa que ficou muito clara, que dialogando com outras pesquisas que foram feitas sobre mulheres haitianas no Brasil, algumas pesquisas dizem que as mulheres haitianas têm um propósito diferente do homem na migração. E qual seria essa diferença? Para alguns pesquisadores, os homens migram, os homens haitianos, em busca de trabalho e de estudo. Estudar e trabalhar. E essas mesmas pesquisas dizem que as mulheres vão em busca apenas de trabalho ou de uma vida melhor para a sua família, e não para estudar. E a nossa pesquisa mostrou que as mulheres têm os mesmos anseios dos homens, têm os mesmos desejos, e que não dá para dizer que o projeto migratório da mulher é diferente do homem. Porque a mulher também, na nossa pesquisa, buscava trabalhar, estudar, mudar de vida. Então, não é diferente do homem. Então, a nossa pesquisa também mostrou isso. Então, nós podemos dizer que as mulheres haitianas em Porto Velho é parte de um processo socioeconômico e cultural amplo da modalidade de cidadãos haitianos para diversos países do mundo. Isso significa que a migração haitiana não é nova. A migração haitiana ela é muito antiga. Nós sabemos das condições econômicas, sociais do Haiti, as dificuldades que o Haiti tem de se desenvolver economicamente. Falta trabalho, falta muita coisa, um nível de pobreza alto. Eu não gosto de dizer que o Haiti é o país mais pobre. Eu gosto de dizer que o Haiti é o país mais empobrecido. Porque há várias condições que se colocam para que o Haiti seja empobrecido. E não exatamente porque as pessoas, os homens e as mulheres desse país querem ser pobres. Eu discordo da ideia de que o migrante econômico, ele migra voluntariamente.
Porque se eu estou sem condições econômicas no lugar onde eu moro, se eu não tenho trabalho, eu não posso comer, eu vou para outro lugar, não pela minha vontade, mas porque no outro lugar tem trabalho, no outro lugar tem comida. Então, eu não sei se é uma migração tão voluntária assim, né? Eu não sei se é voluntária. Eu não sei se todas as pessoas... Nós sabemos na história das Américas que o Haiti foi um lugar para onde muitas pessoas migraram. O Haiti foi um país de imigrantes, por muito tempo. Muitas pessoas fugiram de outros países para ir em Haiti, né? Porque o Haiti era o exemplo de acabar a primeira república negra, né? De acabar com a escravidão. Então, a mobilidade é estruturante da sociedade haitiana. Migrar exige um planejamento familiar e vários desdobramentos disso aí. Então, o caso das mulheres haitianas em Porto Velho não é uma novidade na questão da emigração de haitianos, né? Dos haitianos emigrarem, saírem do país. Esses haitianos que estão aqui na foto, hoje aprenderam português e são estudantes da Universidade Federal de Rondônia, fazem um curso de filosofia, né? Já estão no Brasil desde 2013, 2014, e já estão estudando no Brasil. Aqui temos algumas mulheres haitianas dessas. Essas duas haitianas aqui é um caso bem interessante, porque, na verdade, elas nasceram na República Dominicana, mas têm documentos haitianos. Porque a República Dominicana, se a mãe for haitiana, ela não reconhece como dominicana, mesmo tendo nascido no Haiti. Ou se a avó delas é haitiana, a mãe também tem documento haitiano, porque não pode ter documento dominicano, e, por isso, elas também são haitianas, sem nunca terem ido ao Haiti. Moraram na República Dominicana. Esta aqui está no Equador, agora, estava no Brasil, foi para o Equador, esta aqui está no Brasil. Mas elas dizem, eu nunca fui ao Haiti, mas eu sou haitiana, porque tem documento haitiano, porque a lei da República Dominicana é pela consanguinidade. Então, não pode. Há muitas crianças e jovens na República Dominicana apátridas, que não têm documento nem haitiano, nem documento dominicano, e estão sem poder estudar, porque não tem como estudar. Então, é um problema que a República Dominicana enfrenta hoje, várias crianças sem documentos. Então, a ida dessas imigrantes para Porto Velho abrange uma dimensão coletiva, envolvida numa rede de familiares e amigos que investem na viagem das mulheres haitianas. A mãe dessas duas haitianas hoje está no Brasil, mas ela tentou entrar nos Estados Unidos, fez a rota de volta, ela estava no Haiti, estava na República Dominicana, foi para o Brasil, tentou entrar nos Estados Unidos, mas não conseguiu, foi deportada. E hoje está em Brasil, mas as filhas, uma está no Equador e a outra está no Brasil. O que acontece? Que a nossa pesquisa revelou muitos preconceitos, xenofobia em relação a essas mulheres, principalmente pela questão étnica e racial. As mulheres negras que foram para o Brasil, muitas delas com formação superior, outras não, que faziam diversos trabalhos no Haiti e não conseguiram trabalhar no Brasil porque não eram aceitas, porque a maioria... Nós sabemos que em Haiti existem duas línguas oficiais, o francês e o crioulo haitiano. Mas a maioria da população, ou 99% da população, é monolíngue, é falante apenas do crioulo. E as mulheres, principalmente. Então, muitas dessas mulheres conseguiram se inserir, outras não, porque a maioria dos trabalhos que apareciam para elas eram de domésticas. Trabalhos domésticos, em casas de família, porque diziam,
uma mulher negra que fala uma língua que não é a minha vai trabalhar de doméstica. E muitas delas nunca tinham feito esse tipo de trabalho. Só quando eu fui ao Haiti que eu fui entender. A mulher haitiana, como eu disse, ela tem um duplo papel na sociedade haitiana. Ao mesmo tempo que a mulher haitiana é a responsável economicamente pelo lar, a responsável econômica, a mulher haitiana é a feirante, é a que vai à feira, que vende produtos agrícolas, que vende produtos de diversas áreas. Você anda nas ruas do Haiti, 90% ou 99%, ou dependendo do lugar, toda a totalidade de pessoas vendendo coisas na rua são mulheres. As mulheres são comerciantes no Haiti. Elas comercializam produtos de todas as áreas, perfumes, especiarias, produtos agrícolas. Muitas delas, não todas, que são as Madame Saar, elas viajam o país vendendo produtos. Mas, ao mesmo tempo que elas são responsáveis pela economia, que tem esse papel social muito forte, ao mesmo tempo, elas são colocadas numa posição no Haiti como submissas. Eu fui a várias casas de haitianos em Haiti, nós fomos, e almoçamos e jantamos na casa de haitianos, tomamos café, e nenhuma mulher da casa sentou na mesa conosco. O homem sentava e a mulher servia. E ela ficava na cozinha esperando se alguém chamasse para servir algo. Só o homem sentava com as visitas. E isso me incomodava muito, porque eu dizia, venha, sente-se. Ela não sentava. Ela conversava depois, na sala. Então, uma posição de submissão ao homem. Mas, ao mesmo tempo, é quem gera a economia do país. Tem um papel importantíssimo, mas tem essa posição. Colocamos aqui um pouco também como resultado da pesquisa que as mulheres haitianas em Porto Velho participam de redes sociais transnacionais, têm moradia, trabalho, participação em igrejas e demais instituições no Brasil e mantêm vínculos econômicos, sociais e familiares no Haiti, seja participando de associações políticas e partidárias, enviando remessas em dinheiro para construir ou reformar casas, entre outras atitudes transmigrantes. Aí algumas coisas que eu estou colocando. Eu não vou falar os 40 minutos, porque eu vou chamar o Geraldo também para falar, tá, um pouco. Vai ser mais fácil para entender, porque ele vai falar em castelhano. Aqui nós temos um quadro para mostrar um pouquinho também o que a pesquisa revela, né? Principalmente a questão da discriminação. A discriminação como, né, um marcador social pela cor, né? Principalmente por ser negra. Então, há uma discriminação muito grande por ser mulher também. Uma mulher migrante. Que muitas pessoas perguntam, o que você veio fazer no Brasil? Veio acompanhar. Seu marido chegou primeiro? Então, essa é a pergunta que vem, se o esposo chegou primeiro, né? Então, analisamos um pouquinho o papel dessa mulher a partir da perspectiva pós-colonial, né? Ao mesmo tempo que a mulher haitiana vem de um país que é altamente patriarcal, uma sociedade patriarcal, uma sociedade que coloca a mulher em segundo plano do ponto de vista social, mas, ao mesmo tempo, coloca a mulher como principal fator econômico do país. Como uma mulher que trabalha e que, muitas vezes, fica responsável para cuidar de muitas pessoas, não só de uma família consanguínea, mas uma família estendida. Então, as questões de gênero e as questões de cor da pele, que entram aí, as questões da nacionalidade. Então, a discriminação vem ser haitiana, ser negra, ser mulher, né? A origem social interferiu muito em por que a mulher foi discriminada. A questão da mulher parece ser a mais problemática nesse contexto. Evidentemente,
se você é pobre, negra e mulher, está envolvida de 3 maneiras, né? Falado por Spivak. Também é uma outra fala interessante, que é da Spivak, né? Se no contexto da produção colonial o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade. Fizemos, então, isso aqui é uma comida haitiana, chamada banane pressé, é isso, Geraldo? Que é uma banana. No Brasil, ela é chamada de banana da terra, que ela é frita e imprensada uma na outra. Aprendemos a fazer essa comida também com elas, né? E fizemos também muitos trabalhos de mulheres grávidas que chegavam, precisavam ir a hospitais, fazer exames. E sempre o fato de ser negra e ser haitiana, nos hospitais, quando chegávamos, perguntavam: mas essas mulheres têm alguma doença, têm SIDA, têm só porque eram negras e haitianas? Então, enfrentaram vários problemas, né, que nós acompanhamos ao longo da pesquisa. Aí algumas questões que foram colocadas, né, sobre a questão das mulheres. Vou chamar o Geraldo também para ele complementar aqui, para falar um pouquinho disso aí. Aqui um pouco do que as mulheres que migraram, os resultados, né? O direito ao voto, a emancipação, usufruto de direitos e tomadas de responsabilidades, que eram antes só dos homens. Muitas mulheres decidem migrar para outros países em busca de novas perspectivas econômicas, principalmente de novas possibilidades econômicas. Uma coisa também que percebemos é que, muitas vezes, nos estudos, né, queremos colocar as histórias de vidas, diferenciar na questão do gênero. Vai me falando. E nós tivemos muitas histórias de vidas interdependentes, bem diferenciadas, mulheres que têm trajetórias migratórias há muito tempo, migram para outros países, outras não. As mulheres haitianas que chegaram a Porto Velho não pertenciam todas às mesmas redes de relacionamentos sociais no Haiti. Eram mulheres casadas, mulheres solteiras, escolarizadas e não escolarizadas, moravam no campo ou na cidade, cristãs e não adeptas do cristianismo, mães e não mães, novas ou idosas. Enfim, a característica em comum entre todas é que eram mulheres negras e haitianas que migraram para Porto Velho. Então, de diferentes denominações religiosas, solteiras ou casadas. Não havia um perfil comum. Eram todas casadas, todas tinham filhos. Já falei sobre isso, que a migração haitiana é uma migração atravessada por um migrar, que faz parte da estrutura social haitiana, a mobilidade. As mulheres haitianas são sujeitos que vêm de uma inscrição histórica e social fortemente marcada por ideologias sociais de gênero e raça. A prioridade para estudo no Haiti, ao longo da história, e nós percebemos ainda hoje, é para os homens, e não para as mulheres. Muitas vezes se dá mais oportunidades no Haiti para os homens estudarem. E as mulheres estão em segundo plano para estudo. Por isso, alguns haitianos, alguns homens haitianos, sabem um pouco de francês. A maioria das mulheres não. Não porque não aprenderam francês, porque não quiseram. Porque o francês ele é ensinado nas escolas, mas ele não é falado. Então, eu fiz pesquisa em escolas, em Haiti, e o professor ensina a língua francesa, mas ele fala com os alunos em crioulo. Então, é como se eu estivesse com todos os meus papéis aqui em espanhol, e castelhano, ou inglês, ou francês, e estivesse falando em português com vocês.
Então, todas as aulas praticamente são assim. Na universidade se ensina francês, mas se conversa entre os alunos em crioulo. Então, muitas vezes, e o método de aprendizagem lá, de ensino-aprendizagem, é muito decorar. E a pessoa tem que decorar todos os verbos, todas as palavras, mas não aprende a falar. E as mulheres são colocadas em segundo plano. Ao chegarem em Porto Velho, as mulheres encontraram um cenário também marcado por processos sociais e ideológicos em andamento, que contribui para dificultar a inserção socioeconômica delas. Então, houve dificuldade de inserção no mercado de trabalho para as mulheres haitianas no Brasil? Sim, houve. Houve problemas para a inserção. Era mais fácil um homem conseguir trabalho, porque ainda nós somos também de uma sociedade patriarcal, em que hoje a lei trabalhista no Brasil mudou, né? Nós estamos atravessando no Brasil um processo de mudança, e antes a mulher tinha 4 meses para ficar em casa quando tinha um filho, licença maternidade. Hoje, esse tempo diminuiu e há muitas empresas que não querem contratar mulheres que ainda podem ter filhos para que ela não falte a trabalho por causa dos filhos. Então, isso existe no Brasil. Uma outra mudança que está acontecendo no Brasil é com relação à lei de imigração. Minhas colegas aqui falaram muito sobre políticas públicas. O Brasil tinha uma lei migratória do tempo da ditadura militar no Brasil, 1980. Uma lei que via o imigrante como um perigo social, como seguridade, como um invasor, como um estrangeiro. Essa lei só foi mudada em 2017. Em 2017, que essa lei, a nova lei migratória passou a vigorar no Brasil. Mas, em Brasil, mesmo com a lei da ditadura, que via o estrangeiro como uma ameaça, como seguridade, muitas resoluções pelo Conselho Nacional de Refugiados e pelo Conselho Nacional de Imigrantes facilitou a entrada de haitianos, por exemplo. Brasil, se eu não me engano, se eu não estiver errada, ao lado da Argentina, mas Brasil é a primeira vez que se tem um visto por razões humanitárias. Né? No Brasil, as pessoas que saem do Haiti, a partir de 2012, tiveram do governo um visto por razões humanitárias. Né? Mas tem questões políticas envolvidas aí. Né? Brasil liderou as tropas da MINUSTA no Haiti. Então, tem várias questões que são colocadas. Hoje, o Brasil tem uma nova lei migratória que, em algum sentido, privilegia os direitos humanos, né? De alguma forma. Então, as mulheres haitianas que chegaram em Porto Velho eram... Já falei isso aí? Então, a pesquisa revelou que há barreiras para mulheres haitianas no Brasil. Barreiras, né, principalmente provocadas pela discriminação e a xenofobia. Muitas tiveram êxito. E algumas considerações, eu vou chamar o Geraldo agora. Já? Terminou? Quer falar? Bom, falando sobre a mulher haitiana, e principalmente pensando no Haiti, na pesquisa que fizemos no Haiti. A mulher, então, ela está presente no comércio de gêneros alimentícios e economia informal. A mulher é quem controla e administra as rendas, e ela tem mobilidade física. É a mulher que controla economicamente nas famílias. Ela é obrigada a ser monogâmica, enquanto que o homem não, né, no Haiti. Considerada sem prestígio na economia fabril, na economia industrial. Vive sozinha e, dessa forma, como aconteceu com várias mulheres no Brasil, haitianas, é acessível sexualmente e suporta a carga dos filhos, enquanto as casadas são mais reclusas. A mulher pobre tem o sexo para intercambiar como recurso para a sobrevivência ou favores, e ela é considerada perigosa para dirigir carro no Haiti.
ficaram muito admirados quando eu disse que eu sabia conduzir, porque as mulheres são consideradas perigosas para dirigir em Haiti. Então, isso é um outro fator aí que é preponderante. Eu vou deixar, então, resumir por aqui, deixar para perguntas. Não sei se o Geraldo quer acrescentar algo, não? Solamente? Então, são as referências. É isso. Muito obrigada. No, perfecto. Bueno, vamos a cerrar la jornada de hoy con un pequeño ejercicio. Y es pensarnos en las reflexiones de la tarde, y es si nosotras, y voy a hablar ahora en femenino porque es que estamos ya más mujeres que hombres, como si nosotras, las mujeres, fuésemos a otro país, y voy a hacer la reflexión también por las jóvenes, ¿verdad? Si nosotros llegáramos a un país y nos encontráramos como toda la tarde, ha hablado la doctora Marilía en otro idioma, ¿verdad? Y resulta que yo necesitara comunicarme en ese idioma. ¿Cuál sería la sensación? ¿Verdad? Porque la doctora habla en portugués y habrá algunos momentos que la entendemos, pero otros momentos seguro que no. Si yo quisiera ir a hablar con la doctora Marilía, ¿qué sensación tendría? Tendría la esperanza que ella me entendiera cuando le hablo en castellano, ¿verdad? Número 1. Número 2, también es importante mirar que va a depender no solo si hablo tu idioma, sino también el color de la piel que yo llevo y que no he pedido, ¿verdad? 3, esos son elementos y condiciones cuando hemos migrado, sobre todo la juventud, que si se quiere ir a vivir a otro país, ¿verdad? Vamos a reflexionar lo que encontramos, y desde esta mañana estamos encontrando unos patrones muy iguales. Es decir, si migro desde Venezuela, si migro desde Haití, ¿verdad? Si migro desde España, tal vez encontraré otro, si migro desde Colombia. Es decir, las mujeres estamos realmente atravesadas por muchos elementos cuando decidimos irnos y movilizarnos hacia otro país. Entonces es importante plantearlo, sobre todo como una reflexión para los estudiantes que nos acompañan a futuro. Estamos viendo que la mayoría de las investigadoras que nos han acompañado, ¿verdad?, son investigadoras transnacionales, es decir, nos hemos educado y hemos ido, ¿verdad? Por ahí yo cuando a veces me saludan como la española, pero no, ¿verdad?, que yo soy más de aquí, pero aquí inicialmente me conocían como la española siendo muy, muy colombiana. Entonces, ese ejercicio de algunas mujeres que hemos decidido trasladarnos para otro país, irnos a otro país, ¿verdad?, va a implicar entonces qué es, y es la reflexión que tenemos, qué tenemos nosotros, qué llevamos en la piel, cómo lo hacemos con el idioma, y aún así decidimos migrar, y aún así decidimos aventurarnos, ¿verdad? Y en ese camino, pues encontramos, ya lo dijo la doctora Dayana esta mañana, lo hemos dicho toda esta mañana, hemos encontrado muchas dificultades, pero también posibilidades. Entonces, es una de las reflexiones que nos llevamos hoy, porque mañana vamos a trabajar algunos elementos. Primero, si yo quisiera investigar sobre migración, ¿qué es lo que debería saber, ¿verdad? ¿Cuáles son los referentes? ¿Por qué? Porque muchas de nosotros, ¿verdad?, vemos que nos hemos acostumbrado, los medios de comunicación nos están mandando un mensaje xenófobo. Yo no sé realmente cuánta discriminación tengo hacia el otro o hacia la otra. Por lo tanto, cuando voy a hablar de la otra, del otro, que hasta ayer era mi vecino, pero que hoy está entre nosotros, realmente desde qué punto también deberíamos abordarlo, lo decía la doctora González Gil también, es decir, nosotros también tenemos que revisar cuando voy a hacer un trabajo, ya sea un trabajo de pregrado, si estoy preocupado desde las instituciones públicas en intervenir en migración, realmente qué deberíamos tener. Entonces eso lo vamos a hacer mañana en la mañana, pero mañana por la tarde vamos a tener también
lo que realmente en América Latina nos une, que es un mestizaje. Es decir, también es importante, lo decía la doctora Marilía en la investigación, el color unido a la migración hay que revisarlo. Porque nosotras cuando estamos aquí somos las colombianas, y las colombianas en el exterior, ¿quiénes somos? Las prostitutas y estigmatizada. Pero por eso queríamos mucho esta jornada Sur-Sur, porque nosotros que realmente somos las prostitutas en el mundo, hasta ayer éramos las colombianas las mayores y mejores prostitutas en el mundo, ¿verdad? Resulta que hoy también estigmatizamos a la compañera. Ah, bueno, las brasileñas nos ganaban un poquito, ¿verdad? ¿Verdad? Las cubanas. Y mañana vamos a hablar de lo que se llaman las sexualidades tropicalizadas, es decir, las mujeres comestibles, ¿verdad? Entonces, realmente vamos a trabajar mañana en la tarde el concepto de raza, color asociado. Y cuando hablamos de la otra, no vamos a hablar de una otra distinta a nosotras, porque nosotras somos mestizas, ¿ya? Por nosotros realmente, ¿verdad? Tenemos un mestizaje completo, no hay ninguna de nosotras que no pueda decir que nos enseñaron en primaria, ¿verdad? Que éramos descendientes de los españoles, los negros, ¿verdad? Y los indígenas. Eso va a ser muy clave porque el color nuestro es un tema de reflexión cuando salimos al mundo. El segundo elemento es la sexualidad, ¿verdad? Y es cómo cambian las relaciones, y la doctora Herminia González lo va a trabajar. En mi caso voy a participar mañana frente al tema de lo que se llaman las sexualidades tropicalizadas, porque es importante y necesario, sobre todo porque en este contexto estamos viendo cómo los medios de comunicación están diciendo que con la llegada masiva de los venezolanos y venezolanas ha aumentado el índice de enfermedades, dicen enfermedades, no dicen infecciones, dicen enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué nosotras tenemos unas sexualidades un poco, le digo yo, enfermas, ¿no? Infecciosas, nuestras sexualidades infecciosas? Eso es importante, porque realmente es necesario trabajarlo en esas reflexiones. Mañana vamos a estar entonces en la mañana mirando cómo podemos hacer investigaciones que hay que tener en cuenta, que vamos a referenciar, cómo vamos a buscar y dónde podemos buscar, y lo vamos a hacer desde la experiencia de las investigadoras que han hecho sus tesis doctorales en migración, que han investigado, y por la tarde pues vamos a hablar de esos dos elementos centrales, que es raza y sexualidad en torno a mujeres migratorias. Les agradecemos profundamente esta participación. El doctor Gerardo se queda para algún momento, él lo tenemos aquí de visita y él dice en algún momento va a participar. Así que les agradecemos muchísimo, gracias por la presencia. Les esperamos mañana, ¿verdad? Mañana seguramente nos las vamos a pasar igual de bien. Gracias.